Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Ser Família. Eu sou a Vitória. E eu sou o Thiago. E hoje nós temos um tema muito interessante que é capelania empresarial. E para isso a gente trouxe um convidado muito especial, que é o Fábio Fontoura. O Fábio Fontoura, ele é casado com a Deise, é pastor e professor da educação cristã na Igreja Família dos que Creem e também é capelão de empresas e diretor, junto com a sua esposa, do Instituto Crescer e Frutificar. É isso, né, Fábio? É isso aí. Ama teologia bíblica, artes visuais, teatro e cinema e também tem como hobby aprender a arrumar tudo em casa. É isso aí? É isso aí, tudo. Tudo, isso é um hobby. É um hobby. Quer dizer, assim, não é sempre que eu faço, né? Mas... É um hobby. Eu acho que todo homem tem esse hobby, né? É. Quando dá vontade, a gente vai lá e faz. Exatamente. A gente espera a inspiração, a gente vai lá e faz. Né? A gente vai falar sobre capelania hoje, né? E capelania empresarial. São termos muito diferentes, estão no nosso dia a dia. Você consegue explicar para nós, Fábio, o que seria capelania, primeiramente? Vamos lá. Capelania é um tema que, assim, no Brasil ainda não é muito conhecido. A gente conhece um pouco de capelania lá no ambiente militar, um pouquinho no ambiente hospitalar e um pouco no ambiente prisional, mas a capelania ela atende também as escolas, atende os atletas e também as empresas, né? Mas essa é uma modalidade assim recente, não faz muito tempo que a capelania empresarial ela funciona no Brasil. Ela ainda funciona de maneira modesta, né? Ela não é uma atividade forte, mas está ganhando o seu espaço, está começando a crescer. Capelania, no sentido geral, né, vem da ideia, né, de você cuidar, de você atender pessoas nesses ambientes específicos, né? Por exemplo, você fala de capelania hospitalar, né? Então, capelão, tanto que eu comecei nessa área, né? Eu comecei como capelão. Então, para quem não é daqui de Curitiba, né, aqui nós temos o Hospital Evangélico, que agora é o Hospital Mackenzie, né? E há muitos anos eles têm capelães, inclusive eu comecei ali, né, trabalhando como capelão voluntário. E a gente foi pegando um pouquinho o jeito, é uma maneira de você abordar principalmente quem está enfermo, quem está muito tempo no hospital, atender as famílias, né? Situações às vezes até difíceis, como luto, né? Acontece bastante no hospital. Então o capelão ele se ocupa com essas vulnerabilidades, com as fragilidades das famílias e esse atendimento ao público que está precisando de consolo, está precisando de uma palavra, né? E depois a gente tem outros ambientes, né? O militar também. A gente pensar, por exemplo, um capelão no ambiente de guerra é uma pessoa que o soldado ele desabafa, ele conversa, ele procura ajuda, porque está num momento de muita tensão na vida, né? Da mesma maneira que você tem a capelania nas escolas, que também ajuda professores, alunos. Agora, nas empresas, assim, ele começou um movimento, eu não sei exatamente em qual país, mas alguns países principalmente, eu acredito que os Estados Unidos foi o primeiro, mas veio com essa ideia de dar suporte, né? Dar suporte às pessoas. Então a capelania ela foi ganhando esse espaço, hoje nos Estados Unidos é uma coisa muito comum, muita empresa grande inclusive tem capelania, e aqui no Brasil os empresários cristãos agora estão começando a ter noção da necessidade e a diferença que faz esse trabalho no ambiente de empresas, né? É uma capelania diferente, porque precisa de uma outra linguagem, precisa de uma abordagem específica, enfim, é um outro modelo das outras capelanias, porque o ambiente fabril, o ambiente de escritório, são ambientes que têm a própria linguagem, demanda, um público que tem foco enquanto está nesse ambiente, né? É diferente, então você precisa entender um pouco desse trabalho, desse ambiente, mundo do trabalho, inclusive das leis de trabalho, né? Nossa, que interessante. E como é que surgiu isso na sua vida? Porque a gente sabe que você é pastora aqui na família, né? E você tem um instituto com a sua esposa. E como que surgiu essa carreira de capelania dentro das empresas? Depois de você sair, por exemplo, do Mackenzie, que nem você comentou. Sim, vamos lá. Então eu sempre dei aula também de teologia. Assim que eu me formei, comecei dando aula de teologia. Então eu não só pastoreava, eu dava aula no seminário teológico, depois acabei indo para a capelania de hospitalar. Mas o interessante assim é que eu dei um tempo no ministério, né?
Então eu tive que dar uma paradinha, eu e minha família, nós estávamos debaixo de muito estresse num período do ministério e eu estava trabalhando numa multinacional. Então eu fiz um movimento contrário, para mim foi um fenômeno, né? Porque normalmente as pessoas são bivocacionais, elas começam a trabalhar na igreja e daqui a pouco a igreja absorve tanto que ela tem que deixar o trabalho secular. Vão migrando. E eu fiz o caminho contrário. Eu estava há um bom tempo como pastor tempo integral e dando aula ainda de teologia até que eu comecei a trabalhar por convite de uma empresa, comecei a trabalhar junto com a empresa, Deus foi orientando para isso. E ali eu acabei me interessando pela área de administração. Então eu já era formado em teologia, fiz o curso de administração. E aí é que me deu a base para quando a coisa surgiu eu já consegui integrar as duas coisas. Nossa, você foi convidado, então realmente Deus foi empurrando ali o trabalho para você. Isso. Exatamente, Deus foi afunilando para que as coisas acontecessem assim. Nossa, que interessante. E ali eu, trabalhando numa multinacional, não estava mais satisfeito depois de um tempo ter parado com o ministério, né? Parei de atuar como pastor direto, estava só dando suporte na igreja e senti que o meu chamado estava ainda latente, que eu não podia ficar parado, tinha que voltar ao trabalho ministerial. E aí é que um dia eu estava voltando para a igreja onde a gente congregava e um amigo nosso, que administrava a igreja por acaso, ele chegou e perguntou, e aí, como que você está? Você está bem? Aquele cumprimento normal, né? As pessoas se cumprimentam. Tudo bem? E aí, tudo bem? Aham. E eu falei, não. Eu falei, não, tá tudo bem, fui sincero. Eu falei assim, não tá tudo bem, não tô legal. Eu falei, o que você tem? Vem conversar. E nós fomos para a sala dele e aí eu abri o coração, falei assim, olha, eu tô numa crise porque eu tô trabalhando fora e não tô me dedicando tanto ao ministério quanto ao meu chamado. E ele falou assim, poxa, por que você não pensa na capelania empresarial? Eu falei assim, que negócio é esse? Foi lá que você ouviu a primeira vez? Primeira vez. Capelania empresarial, nunca tinha ouvido falar. Eu já tinha sido capelão no hospital, mas nunca em empresas, né? E a gente trocou ideias, ele falou assim, olha, tem um modelo desse trabalho, acho que ficaria legal, você tem um perfil para isso. Você estudou administração, estudou teologia? Eu falei, por acaso, eu acho que essa ideia vai cair muito bem. Inclusive, eu tenho um cliente que eu acho que a gente poderia começar conversando com ele. E foi numa multinacional. Essa multinacional é uma multinacional finlandesa. E a gente foi falar com o diretor, ele amou a ideia, falou assim, gente, isso aqui vai dar super certo, vamos trabalhar aqui na empresa nesse formato. E a igreja, ela tinha um viés já religioso? Por exemplo, assim, os donos ou o representante diretor, eles tinham um viés religioso? Na verdade, o diretor, ele estava convertido há uns 3 anos. Ah, então meio que isso, aquele amor, aquele primeiro amor ainda, né? Pra cá, mudar as coisas. Ai, que legal. E tinha vários gerentes dessa empresa que eles eram cristãos. Então, por causa disso, foi apresentado para a diretoria, tudo. Teve gente que fez resistências, acho que isso aí não vai dar certo, que isso vai dar problema dentro da empresa, mas no final prevaleceu a maioria, disse, não, vamos implantar e vamos testar. Mas explodiu, deu muito certo. A empresa tinha 1.200 funcionários na época, e abrindo outra filial, eu comecei a atender Curitiba, depois eu fui para Santa Catarina atender lá também, com um braço da empresa novo. Então chegou num ponto que eu estava com 2.000 funcionários atendendo lá e aqui. E aí eu abri uma terceira frente, porque quando consolidou o trabalho eu já sabia mais ou menos o que a gente tinha que fazer. E ali eu fui trabalhar, fui apresentar por uma empresa que já tinha capelania, mas não no formato que eu estava fazendo. Uma estrutura totalmente diferente. Totalmente diferente. Aí eu fui fazer uma proposta de trabalhar com eles, com a liderança deles, para treinar os líderes para trabalhar com pessoas. Nossa, que legal. E aí abri 2 frentes e foi esse o processo que fluiu e acabou me fazendo um capelão, né? Que legal. E essa questão que a capelania tem muito a ver com a questão religiosa, né? Tinha muito conflito quando você começou? Para driblar esse conflito, primeiro a gente tinha uma multinacional que, aos olhos vamos dizer assim, da empresa como um todo, como é que ia justificar ter um religioso dentro? Então a gente não usava o termo capelão, a gente usava o termo conselheiro.
Ai, que Era legal. o conselheiro da Dá uma empresa. risada, né? Isso, inclusive disfarça, por quê? Porque o capelão lá fora, né, fora do Brasil, ele não tem mais essa conotação tão religiosa quanto a gente imagina. É que o Brasil tem esse peso ainda, por quê? Porque o capelão do exército, o capelão do hospital, normalmente são pastores e padres. Então, em função disso, a gente tem essa visão muito forte da religião, e não só não como um suporte no sentido geral. Então, a gente, colocando como conselheiro, não tirava a questão religiosa, mas abordava-se de outra maneira. Então, A recepção era diferente. era totalmente diferente. E aí eu conseguia fazer um link com a parte da enfermagem do trabalho, conseguia fazer um link com parte da medicina, com RH. Então, as lideranças estavam muito ligadas a mim. Então, eles conseguiam trazer as necessidades ao mesmo tempo que eu ia municiando eles de trabalho dentro do campo da liderança, de como lidar com pessoas, certos perfis. Aí, eu tinha uma agenda lotada. Eu imagino, o resultado... sozinho no caso, né? Exato. E o resultado era muito bom, porque eu poderia fazer uma abordagem religiosa sem ter uma placa. Né, na testa, De igreja ou de... Exato, né? É o pastor ou é o padre. Não, dava uma intenção assim de que era uma pessoa que estava para ajudar. Então eu fazia uma introdução discreta, porque eu pegava dentro de uma cosmovisão de vida, eu ia introduzindo a questão da fé. E só que eu puxava isso na conversa. Ao mesmo tempo que eu estava aconselhando, por exemplo, alguém que estava com problemas no relacionamento conjugal, ou com relacionamento dentro da empresa, ou problemas financeiros, aos poucos eu ia trazendo a questão da cosmovisão. Então, como é que você vê a tua vida nesse aspecto ligado ao Criador? E a pessoa, ela ia aos poucos conversando, entregando. E eu ia... E você ia, de certa forma, plantando algumas sementinhas ali no coração dessa pessoa, Exatamente. né? Essa é uma grande oportunidade. Tanto que eu digo para todo mundo, assim, né? Eu digo para os pastores, principalmente, né? Vocês não fazem noção, ideia, de quanto que a capelania empresarial abre portas para o evangelismo. Não faz ideia. Porque, e entre outras coisas, a gente consegue modificando toda uma estrutura pastoral para esse ambiente e você trabalha muito mais focado. Realmente é muito bacana a gente pensar como que a capelania ensina a empresa, né? Ela quebra essa questão do pastor, né? E isso, querendo ou não, é uma primeira barreira que já é quebrada ali, né? Então ele vai mais aberto, né? Exatamente. É bem mais, tem muito mais alcance. Muito mais alcance, né? E Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa em relação agora ao mercado de trabalho atual, né? Que você contou sua história a respeito de como foi sua experiência com a primeira empresa. Mas como que é o mercado hoje? Você tem já clientes... E você busca esses clientes ou como eles chegam até você? Por indicação? Como que funciona? Então, essa é uma boa pergunta. Como funciona, né? Porque talvez muita gente está querendo perguntar. E como é que eu faço se eu quiser ir para esse lado? Uma vez eu fui chamado para dar uma aula na Faculdade Batista para explicar um pouquinho desse trabalho, né? Mas eu diria assim, hoje existe demanda né? Tem poucas pessoas trabalhando nessa área. Mas... eu particularmente não ofereço mais. Por quê? Porque a minha agenda ela já tem bastante demanda, embora ainda tenha um pouco de espaço nela, mas eu prefiro ter um pouco de flexibilidade. Mas é uma recomendação. Uma empresa acaba entrando em contato, um proprietário entra em contato com o outro e fala do meu trabalho. E assim, já tive algumas oportunidades, né, de empresas. E tanto que eu estou agora começando mais um trabalho na quinta-feira, que não tinha. Olha só que legal. Quinta-feira a gente fica focado lá no Instituto, eu vou começar agora no próximo mês. Então, assim, sempre surge. Quando veio a pandemia, foi interessante, porque eu dei um intervalo na minha capelania. Eu fui convidado a trabalhar na Federação da Indústria. Como a empresa que eu estava atuando como capelão, ela estava se mudando completamente para outro estado, ela queria que eu atuasse lá, ia ficar muito dividido, e aí veio um outro convite, acabei aceitando esse convite e dei uma pausa na capelania. E aí quando veio a pandemia, né, eu e um monte de gente, né, fomos para casa, né? Eu também. Ficamos isolados, alguns desempregados, eu fui um deles, junto com um monte de colega meu.
E aí eu lembrei de uma das empresas, tranquilamente liguei para eles e eles falaram assim, nossa, nós queremos muito que você retorne, né? Ai, que bom. Tanto que quando eu estava lá na Federação da Indústria, eles nos procuraram pedindo recomendação minha. Então, graças a Deus, assim, um trabalho de sucesso nesse sentido e eu não precisei ficar... Fazer prospecção de clientes. Nossa, que legal. Foi por indicação. Por indicação. Então, só essa ocasião que saindo na pandemia, eu liguei para eles, vocês estão precisando? Só para saber se estão precisando. Para ontem. E dali já saiu outras empresas depois que começou a diminuir a questão da pandemia. Que legal, Fábio. Então é isso. E com essa troca de empresas que aconteceu nesse tempo, qual que foi o maior tempo que você ficou dentro de uma empresa só, trabalhando com capelania? Tá, hoje eu diria que essa foi esse recomeço no início da pandemia, né? Então eu já estou 5 anos com eles. Né? Acompanhando a mesma empresa, funcionários. Os mesmos funcionários. E cria uma relação com essas pessoas, né, Fábio? Sim, e tanto que lá, exclusivamente nessa empresa, nós dobramos o número de capelães, porque antes era sempre um capelão. E eu já estava assumindo esse papel, mas o trabalho estava indo muito bem e veio a ideia, vamos aumentar o número de capelães. Então eu treino outro capelão. Você que gerencia os outros. É um outro capelão, ele não tem a experiência que eu tenho, mas ele me reporta, então eu vou treinando ele. Nossa, e a gente está expandindo mais esse trabalho. Está dando super certo. Que bacana. E aproveitando a pergunta, você disse que a primeira empresa tinha mais de 1.000 funcionários, né? Tinha mais de 1.000 funcionários. Como que você consegue lidar com tantos colaboradores sendo uma pessoa só? Não teria muita demanda? Depende. Às vezes tem muita demanda. Quando você chega num número desse, daí você começa a ter... Vai muito da relação que você tem com as lideranças, né? Porque você não consegue atingir todo mundo. E eu digo assim, todo capelão ele não pode ficar solto na empresa, ele tem que ter laços, ele tem que ter vínculos com os postos de trabalho, as lideranças. Então o fato de eu treinar as lideranças também ajuda bastante, porque eu tenho essa função como capelão que é diferente de outras capelanias, né? Eu tenho uma formação também em liderança avançada, uma pós-graduação nessa área, e isso me dá a vantagem de eu chegar e conversar e dar treinamento. Então, esses treinamentos fazem com que gere uma ponte entre as lideranças e os colaboradores. Você vai delegando, né? Para os próprios líderes aprenderem a lidar com o conflito. Exatamente. E outra formação que eu agreguei posteriormente foi a área de saúde mental, que aí eu fui fazer uma pós-graduação nessa área, me especializar. Já na Federação da Indústria já tive essa oportunidade de trabalhar como coordenador nessa área. Mas eu era coordenador de um trabalho, mas estava aprendendo sobre o trabalho, né? E aí eu fui fazer a formação e isso agregou muito na capelania. E aí o líder, ele sabe disso, eu treino ele para identificar situações e ele me traz situações. Ele diz, preciso que você fale com a pessoa. Então eu vou fazendo a agenda, né? A agenda vai montando ao longo da semana e vou atendendo as pessoas. Quando não tem atendimento, eu vou dar uma volta na empresa, vou conversar com o colaborador. No chão de fábrica mesmo. Chão de fábrica. Conversar, porque eles acabam desabafando com você. Isso. E, nossa, montar uma agenda, né? Você falou, com todos os colaboradores que precisam de atenção sua. Você deve esbarrar com muitas situações difíceis, né? Tipo, até questões de drogas, possivelmente. Com certeza, Como que funciona? mesmo. Como que você tem que lidar com essas situações? Porque, querendo ou não, você ali é como se fosse um representante religioso, pode-se dizer assim? Não, só isso. Na verdade, eu sou um facilitador em todos os sentidos, né? E tem algumas regras de sigilo absoluto. Isso que eu ia te Então, perguntar. a gente não repassa para a empresa o atendimento em si. A gente só faz um relatório de qual assunto que a gente aborda. Então, vamos dizer, tem uns 15 assuntos enumerados ali. Família, finanças, carreira... E você vai dizer que você atendeu a pessoa relacionada àquele tema, mas não o conteúdo não. Conteúdo. Sim. Isso você não repassa para a empresa. Então isso fica totalmente isso é em sigilo. ótimo, né? Que dá muita confiança até para a pessoa conversar com você. Exatamente. Mesmo que ela esteja com problemas com a liderança direta dela, ela pode falar com o capelão sem mínima dificuldade, porque não interfere em nada. E se for um caso complexo, vamos supor que tenha um assédio moral ligado
a atitude, né, ao problema, então aí eu vou trazer outro departamento, que é o Recursos Humanos, sobre essa questão para a gente deliberar como vai agir no caso de certa liderança, sem expor o colaborador. Então o colaborador está o tempo inteiro protegido, ele nunca vai ficar exposto. Então isso daí gera um vínculo maior, uma liberdade. E teve uma situação até que eu acho legal a gente comentar, né? Sim. Que nós estávamos uma vez, nos atendimentos, né? Uma pessoa me procurou que estava com problema com drogas. E aí eu fiz uma pergunta que aquilo para mim foi um aprendizado. Eu perguntei para ela assim, tá, mas você está trabalhando 8 horas, você é CLT, você está 8 horas no ambiente de trabalho, a pergunta como é que você fica esse tempo todo em abstinência? Você não vai conseguir entrar com drogas aqui dentro numa mochila, porque é revistado, né? Tem todo um protocolo para a pessoa entrar na empresa. E a resposta foi fantástica, porque aquilo me surpreendeu. Ele falou assim, você está falando do quê? De conseguir drogas aqui dentro? Eu falei assim, sim, como é que você fica sem droga? Eu falei, eu não fico sem droga. Eu falei, como assim você não fica sem droga? Ele falou assim, você quer qual tipo de droga que eu te apresento o fornecedor? Meu Deus! Então ali eu descobri que as empresas, existe uma rede dentro das empresas que trabalha com tráfico de drogas, né? E a gente não para pensar, o empresário, por favor, escuta isso, porque quando eu fui trabalhar na Federação da Indústria, meu tema principal era a prevenção às drogas nas empresas, eu era coordenador de um programa voltado para isso, e muita empresa, como uma pessoa está em estado de negação, dizendo eu não tenho problemas na minha família, não tenho problemas com esse tema, está em negação, empresas em negação, que diz assim, aqui nós não temos esse problema, quando tem a gente demite. Cansei de visitar empresas que diziam isso. Isso é uma falácia, isso não existe. Na verdade, é muito mais seguro para um traficante estar num ambiente protegido, né? Porque ali, vamos dizer assim, é o mercado dele, ele está dentro do ambiente que as pessoas que usam droga conhecem ele sabe como passar, o que fazer. Ambiente controlado, né? Bem controlado, não vai ter polícia, não vai ter batida, não vai ter nada. Então ele já montou o esquema dele. E desculpa falar, mas essa é a verdade. O que a gente vai lidar nesse sentido? O que fazer? Tem que ter um programa de prevenção ao uso de drogas dentro da empresa. Como capelão, eu também faço isso. Eu também levo esses programas dentro da empresa para atuar com prevenção. E não é só no sentido de repressão, é no sentido de prevenção. Então, quando a pessoa me falou, olha, tem vários tipos, eu fiquei assustado e comecei a entrar mais nesse assunto. Tanto que teve uma empresa, inclusive uma vez, eu ainda trabalhando como coordenador de prevenção, eu fui oferecer o programa para uma empresa e era um amigo meu que trabalhava dentro dessa empresa, ele era gerente na empresa, e eu conheci o diretor e ele falou assim, nossa, vai ser muito legal ter você aqui, apresentar o programa, isso vai integrar, porque ele era cristão também, vai ser muito legal. Eu falei assim, joia, então vou marcar o dia. Eu marquei, e aí ele tinha que fazer uma cirurgia. Ele falou assim, Fábio, olha, não vou poder te atender, mas eu vou colocar uma pessoa para te atender. E essa pessoa, quando ela te atender, a coisa já está resolvida. Ela só vai te ouvir e depois vai passar para a gente, porque a gente começa o programa, eu acho que vai ser muito válido. Ok, então fui recebido dentro da empresa, e a pessoa que me recebeu muito mal. Né? Assim, não preciso falar nome de empresa nem nada, mas ela era técnica de segurança da empresa, me atendeu mal, não quis me ouvir e me dispensou rápido. Aí eu eu achei estranho. Falei assim, o que está acontecendo, né? Será que o meu amigo, que era o chefe dela, não comunicou para ela o que eu ia fazer lá? Fazendo lá? Né? Será que houve algum contratempo? Mas tudo bem, depois eu falo com ele, a gente se resolve. Passado um mês que ele retornou da recuperação da cirurgia, liguei para ele, falei assim, eu não sei se ela te passou alguma coisa, ele falou, a hora que você vier aqui na empresa eu te explico. Aí eu fui lá na empresa, a pessoa tinha sido presa. Meu Deus. Porque o técnico de segurança era o traficante. Porque pode ser o gerente, pode ser o técnico. A gente nunca espera. Não, e assim, a pessoa ganha muito mais traficando droga do que com o salário dela, muito mais. É questão de 10, 20 vezes mais do que o salário.
Mas ela precisa desse trabalho. Para quê? Porque ali é o ponto. É o ponto Entendeu? de acesso. Exatamente. Então, a gente às vezes não tem noção dessas coisas. Nossa, é assustador? Eu nunca pensei. Bom, deixa eu explicar. É assustador porque eu tô mexendo no assunto, mas eu diria tão assustador quanto o ambiente lá fora, Sim. né, na vizinhança. É que a gente não No imagina, bairro, né? Dentro de uma empresa. Isso. Isso. O que as pessoas não percebem é o seguinte, é uma amostra da sociedade. O que tem na sociedade, você tem dentro da empresa. Então, se você tem 10% a 15%, que é a média de pessoas dependentes químicas, seja de álcool, seja de drogas pesadas, né, num contexto assim de universo de drogas, 15% mais ou menos é o contingente geral. Então, você vai ter isso na empresa. Então, se você tem demanda, você tem fornecedor. Sim. Então isso vai aparecer. Eu sei que o tema aqui do podcast não é em si o tráfico de drogas, mas existe uma demanda muito grande nisso, como também existem questões relacionadas à família. Por exemplo, eu vou agora mudar um pouquinho, né, o foco, só para você entender a importância da capelania e do atendimento e da prevenção. Uma das empresas que eu atendo, ela diz assim, olha, eu tenho um problema com o meu funcionário porque ele está exposto e o relacionamento familiar dele fica exposto também. Eu preciso de um trabalho de casais aqui dentro. Eu falei assim, puxa vida, fantástica ideia, mas como é que a gente vai fazer? Eu falei, olha, acho que você tem capacidade para você dar um curso de casais. Eu acho que, poxa, eu vou dar um curso de casais numa linguagem que a gente está acostumado na igreja. Sim. Quando eu vou trabalhar com capelania, eu tenho que converter toda essa linguagem. Eu tenho que adaptar, eu tenho que abrir mão de todo o nosso linguajar de igreja para poder falar naturalmente. Eles né? não vão entender, né? São línguas diferentes. Exato, eles não entendem, isso gera barreiras, preconceitos. E quando você muda a linguagem e você aprende a fazer uma abordagem adequada, as pessoas te procuram. Porque vai de boca a boca depois. Você, olha, falei com o capelão, nossa, mudou, deu certo, foi bem. E aí eu tinha que fazer toda uma conversão de trabalho, né? E me dediquei a isso. Peguei toda a literatura, comecei a trabalhar. Fui atrás, inclusive, de gente que já está trabalhando com isso. Inclusive, né, o pessoal que foca muito isso no Brasil, um dos diretores de programas voltados para a família, ele é empresário. E aí, quando eu fui atrás do modelo, ele falou assim, cara, o modelo que a gente trabalha é dentro de igreja. Embora seja empresário, a gente trabalha para as igrejas. O dia que você conseguir falar essa língua, me explica, porque aí eu quero também para minha empresa. Aí você vê a oportunidade. Aí né? veio a oportunidade, montei e no final estamos aí com uma terceira edição, que fechou agora, de curso. E tem sido um sucesso dentro da empresa, porque era a demanda que a empresa tinha. Então, nós conseguimos atender e reduzir a questão de divórcio, a questão de problemas de relacionamento. Extraconjugais e tudo mais. Então, a gente conseguiu colocar, expor de uma maneira que fosse também científica, mas mostrando a leveza e a beleza que é a relação conjugal. Então, a capelania ela consegue ter esse braço e alcançar esse público. Então o resultado acaba sendo bom, tanto da prevenção da droga quanto da prevenção de problemas com famílias, de casamentos. Eu estou para montar um de crescimento e criação de filhos. Ai, que legal. Tão importante também, né? Sim, também. Isso é um impacto visível que os chefes te dão de feedback, né? Tipo, você deve receber muito feedback. Recebo bastante feedback. E como que funciona, assim, você pode dar um exemplo de alguma história que estava de um jeito e depois que você atuou em cima dessa empresa, houve uma grande transformação? Tem alguma história de sucesso para contar pra gente? Graças a Deus eu tenho uma coleção. Glória a Deus. Graças a Deus. E não é pelo meu trabalho, Fábio. Sim. É porque eu entendo que quando eu piso lá dentro, eu sou o embaixador do reino. Glória a Deus. Então eu estou fazendo um trabalho e peço, Senhor, vai à minha frente, me dá compreensão, me dá uma linguagem correta, me ajuda a fazer um link que eu possa trazer essas pessoas para a realidade do teu evangelho, para ela entender o que é cristianismo na totalidade, sem ela entender como uma religião ou tentar mudar ela de religião. Então, assim, Deus tem sido muito bondoso.
Mas muita coisa acontece. Eu digo assim, de tudo que vocês possam imaginar. Tudo que acontece na igreja acontece na empresa. Só que ambientes diferentes, mas são pessoas. A gente tem que entender que as pessoas, elas não, quando elas estão trabalhando, elas não se despem da outra pessoa. Exatamente. Continua Sim. com os mesmos problemas. Mesmo que ela diga assim, não, mas aqui eu sou profissional. Tá, você é profissional com problemas pessoais. Não existe essa questão de, pisei na empresa, sou profissional e deixei o pessoal para trás. Não. Eu brinco quando eu dou treinamento para os líderes, eu digo assim, a sua equipe não é uma cebola. As pessoas não são uma cebola que chega na porta da empresa e tira as camadas e só entra o profissional. E tem muita empresa que pensa isso, né? Tem. E vê os funcionários dessa forma, isso é muito triste. A própria linguagem, né, que se usa no ambiente corporativo é isso. Aqui você tem que ser profissional. Peraí, como assim aqui tem que ser profissional? Ele deixa de ser uma pessoa como pessoa, ele vira só uma parte dele, só uma máscara? Não, ele é um ser completo. Como se fosse uma ferramenta, né? Aqui você é uma ferramenta, Exato. você faz isso aqui, isso aí você pode fazer o que você quiser. Exatamente. Às vezes um número, né? Exatamente. Então a capelania, ela tem que ter... Então o sucesso acaba vindo por causa disso, porque você atinge a pessoa e isso reflete para a empresa. Então a empresa, ela começa a ver que o número de absenteísmo diminui, a rotatividade dela diminui, os problemas de conflitos internos diminuem, problemas de gerações são reduzidas, porque hoje é muito latente esse problema, né? De você ter gerações diferentes trabalhando no mesmo ambiente. No mesmo ambiente, jeito de pensar, jeito de agir. A gente não só dá o treinamento para o líder, mas também a gente ajuda a equalizar essa relação. Sim. Porque muitas vezes uma boa conversa, entender o lado, mostrar o que aquela pessoa que faz parte de uma geração, ela não enxerga, né? Então ela precisa ver que ela precisa afinar esse lado para ter uma relação que ele não está trabalhando sozinho, né? Sim, furando as bolhas, né? Exatamente. Essa é a ideia, furando as bolhas. Isso. Tudo. Então o sucesso vem desde de coisas milagrosas, que eu posso dizer, que Deus faz milagres, porque eu digo assim, olha, isso seria legal todo mundo entender. Quando a gente está num ambiente fora da igreja e a gente está conduzindo o evangelho, o que acontece? Deus confirma, da mesma maneira que você pega Atos dos Apóstolos e começa a entender que quando os apóstolos saíam, até o pedaço da roupa deles passava e fazia milagre. Por quê? Porque é a mensagem que eles carregam. Então Deus está trabalhando para que as pessoas deem atenção ao que esses apóstolos estão falando. É a vida santa deles, mais a mensagem que eles carregam. Então eu estou indo para a empresa na mesma condição e Deus confirma com sinais, com maravilhas, com milagres, com coisas assim extraordinárias. Eu posso dar um exemplo? Pode. Na verdade, até ia te perguntar justamente isso, se tem alguma história de conversão mesmo. Que alguém, pela primeira vez foi a Bíblia daquela pessoa, né? O primeiro contato com o Evangelho. Tem várias. Então você deve ter histórias para contar. Fique à vontade. Uma vez eu estava dando um devocional no ambiente mesmo de uma oficina mecânica dentro da empresa. É uma empresa de transporte público, uma oficina gigantesca. E eu estava sendo usado pelo Espírito Santo para trazer aquele devocional e relacionando questões pessoais de uma maneira tão poderosa que você percebia que o Espírito Santo estava trabalhando ali. Que ali eu não faço apelo, mas naquele momento eu falei assim, alguém aqui sentiu que Deus está falando com você? O rapaz começou a chorar e falou assim, eu quero esse Deus. Ai, né? Que lindo. Então assim, isso é uma das experiências, mas quando você está no teu gabinete ali, que você tem um espaço de aconselhamento, então tem muita oportunidade de evangelismo, muita gente se entregando para Jesus. Que lindo. E ouvindo o evangelho pela primeira vez. E eu ia falar de um caso de um milagre assim que foi marcante para a empresa. Teve mais de um, mas um dos milagres foi um caso de uma doença autoimune, que todo mundo sabe, doença autoimune não é curável, né? E a pessoa tinha fibromialgia, e isso diagnosticado, documentado e tudo mais. E ali o médico dessa pessoa, inclusive, é um podcaster, né? Então ele faz podcast também sobre esse assunto. E o interessante é que o único caso que ele conhece, é um cara famoso, foi o dessa moça, que era filha de uma funcionária nossa. E ela pediu, olha, dá para orar pela minha filha? A situação dela está muito ruim, cada ano que passa ela está ficando pior. Eu falei, sim, nós vamos orar.
E ali aconteceu realmente um milagre. Não tem, o médico disse assim, não tem nada. Sem explicação. Sem explicação. E ele fala assim, eu só conheço um caso, ele fala no podcast, só conheço um caso da minha paciente tal. Né? E era a filha da funcionária que você ali acompanhava. Ela foi curada, o filho dela estava com uma infecção, que ele sofreu um acidente de moto com pinos e não conseguia tirar os pinos. Eu falei, nós vamos orar por você, vamos orar por ele, para que vocês consigam achar um caminho dentro da medicina, porque eles não tinham dinheiro para pagar para tirar os pinos, né? O agendamento estava muito para frente, mais de 3 meses, e a infecção aumentando, estava infecção no osso já por causa daquele tempo excedido com os pinos de platina. Nossa. E eu falei, não, nós vamos orar para que Deus cure e nós vamos orar para que isso aconteça rápido. As duas coisas aconteceram. Tanto ele foi curado como tirou. E isso não é sobre você, é tipo assim, é sobre o poder da mensagem. Exatamente. Tem um versículo que fala sobre isso, o evangelho é o poder de Deus. E que lindo isso, que lindo, porque com certeza Deus te usou naquele momento, você foi instrumento na mão de Deus para que essa mensagem chegasse para aquela família, né? Exatamente. E consequentemente testemunhasse a todos ao redor. Exatamente, é bem isso. Pessoal, a gente teve que parar um pouquinho aqui, acender as luzes. A conversa estava tão boa que às vezes a gente não percebeu que foi escurecendo, então a gente teve que acender a luz, tá? Para ficar um vídeo mais bacana para vocês. Então, voltando para o que a gente estava falando, Fábio, com tantas histórias acontecendo, de milagres, né? Histórias impactantes, teve alguma que você, ou mais de alguma, né? Que você chegou a levar para casa, histórias impactantes, que isso mexeu com você, você levou para casa? Eu tenho uma vantagem. Eu tenho TDAH. Então, assim, a enfermeira do trabalho de uma empresa, ela chegou uma vez para mim e perguntou assim, como é que você dorme? Você escuta problema o dia inteiro, isso não te afeta? Isso é verdade. Eu falei assim, só que eu saio daqui e eu esqueço tudo. Eu lembro por quê? Porque eu anoto. Que bênção, então Deus já te deu uma lucidez a mais. Tá vendo? Os TDAHs, pelo menos, né, tem uma vantagem nessa hora, né? Então é uma boa profissão para você entender. Então, né, já sabe que tem uma vantagem aí, né? Então isso realmente, lógico, não quer dizer que um assunto ou outro não carregue por 1, 2 dias. Tem assuntos pesados, sim, às vezes a gente atende. Eu vou citar por exemplo, houve um óbito numa empresa que eu atendi, por causa de um terceiro turno. O estacionamento ele tinha saída para 2 ruas, né? Então rua de baixo, rua de cima, e no terceiro turno tinha o madrugueiro, o ônibus que chegava, né, naqueles horários de 1 em 1 hora. Só que a funcionária saiu por uma portaria para pegar o ônibus, já estava no horário dela, e o outro estava de moto, então ele saiu por outra portaria. Ele deu a volta na quadra. Quando ele estava dando a volta na quadra, essa daqui lembrou. Tá começando a chover, tá chuviscando, tem que pegar meu guarda-chuva. Correu para a empresa, mas no desespero do ônibus. Então ela ia perder. Ela pegou a sombrinha lá, o guarda-chuva, voltou e não olhou atravessando a rua. Enquanto isso ele já tinha dado a volta e ele estava de moto nova. Ele esticou tudo o que ele podia e as câmeras pegaram. Foi um acidente muito feio. Que horror. Então, só que assim, os dois sofreram, né? Não só o rapaz estava na moto, mas ela também. Ele também deve ter se arrebentado. Então, ao ponto dele ter sido socorrido pelo SEAT, e aí ele não teve mais comunicação, ele não sabe como é que ela estava. E ela entrou em óbito em seguida. Ela não resistiu. Né? Que dó. Então chegou a ambulância, mas ela não aguentou. E quando ele voltou ao trabalho, porque ele ficou afastado, e até então ele não sabia que ela tinha morrido. E você ter que falar isso, ter que comunicar, é um assunto. Você que teve que falar. Eu tive que falar, porque é o papel do capelão, né? Fazer a abordagem ali, né? E comunicar. De forma segura, né? Exatamente, né? Então, eu tive que sentar com ele, conversar, e aí ele desmontou, né? A hora que ele soube que era colega de trabalho dele, né? E tirou a vida dela pelo acidente em si, né? Ele foi imprudente, ela foi imprudente e aconteceu o acidente, né? Então, ali foi muito difícil. São coisas que você, às vezes, leva. Mas é lógico, né? Você
tem que saber fazer essa adaptação. No meu caso, algumas coisas são fáceis de esquecer, outras nem tanto. Nem tanto. E teve alguma amizade, assim, que foi frutífera dentro do trabalho ali, que você acabou levando para sua vida pessoal? Isso é o lado bom. Né? Esse você não esquece. Não é só os problemas, né? Exatamente. Inclusive, no domingo passado, agora dessa semana que a gente está gravando, né? Domingo passado eu fiz o casamento de um rapaz que ele não só conheceu a capelania nessa empresa, como também ele se converteu. Ai, que lindo! Né? Muito lindo. E a gente fez uma excelente amizade. Ele não está mais na empresa que eu atuo como capelão, mas ele queria muito que eu fosse o celebrante, né? Do casamento. Então eu fiz o casamento dele agora no domingo. Que legal. Então são amizades que continuam. Mesmo ele não estando lá, ele continua sendo meu amigo, né? Então esse e outros, muitos outros, eu tenho grandes amigos desse ambiente também, porque você proporciona. Ao mesmo tempo que você está fazendo um pastoreio, mas você não tem algumas incumbências de um pastor, né? Sim. Então você fica num foco diferente, você não é visto com vamos dizer assim, o líder da sua igreja, né? Então você é um auxiliador, você é uma pessoa que está... Chega a ser mais leve também. É mais leve, então dá para você desenvolver uma amizade, não que o pastor não possa desenvolver uma amizade, mas as pessoas normalmente veem ele num outro patamar, né? São diferentes. É verdade. Respeito e tudo, então consideram ele como pastor. Amigo, mas não tão amigo. Né? É mais pastor do que amigo. É mais pastor do que amigo. E no seu caso, a gente já vê que é diferente. Isso, então eu tenho essa liberdade. liberdade. Criar um vínculo com você emocional, né? Exatamente. Tanto que a gente pode, né, fazer atividades e tudo como pessoas amigas, só como amigos. Né? Então isso é muito, muito jóia. A capelania te proporciona experiências assim marcantes, eu diria. Não só profissionais, mas pessoais. Sim. Porque ao mesmo tempo que Deus age com eles, Deus está agindo com você também, né? É uma troca mútua. Exatamente. Eu diria assim que a maior vantagem nessa área de capelania é o fato de você estar no ambiente que a pessoa está trabalhando, que é o tempo que o maior tempo das pessoas durante o dia de uma atividade. Né? A gente pensa assim, a pessoa, conheço ela daqui da igreja, mas para e pergunta, quanto tempo a pessoa se encontra com a outra no ambiente da igreja? Ou mesmo que seja num encontro nos lares, enfim. Poucas horas, né? Poucas horas, às vezes a gente não tem às vezes nem o tempo com os nossos filhos ou com o nosso cônjuge da mesma forma que a gente tem com os colegas de trabalho. A gente vive muito mais tempo com os colegas de trabalho do que com a família. Família. Sim. Se teu cônjuge trabalha no mesmo ambiente que você, né? No mesmo ambiente, digo, no mesmo setor. Aí fica mais... Aí você não tem mais contato, mas não quer dizer que é difícil, é raro. É bem raro. Então, o que acontece com o capelão é que você consegue tanger não só o dia a dia, mas a rotina das pessoas e começa a entender um pouco dos detalhes. Então você começa a ter uma fala diferente, porque você tem uma visão diferente. Quando você vai para o púlpito, você já entende o drama dos detalhes da vida de uma pessoa. Eu diria assim, até os conflitos que ela tem, os dilemas que ela vive, com mais propriedade. Porque você consegue entender até mais da cultura aonde você vive. Inclusive, parece que seria um ótimo lugar para um pastor passar, né? Eu diria que é um excelente ambiente para um pastor passar. Para desenvolver até a habilidade de lidar com as pessoas e tudo mais. Sim, não é que ele não tenha essa habilidade, mas é que ele ganha mais ferramentas. Mais bagagem, ele tem mais tato, porque ele entende mais essa realidade. Tem muitos pastores que são bivocacionais, então é lógico, né? E tem pastores que, embora sejam 100% tempo integral, já passaram pelo ambiente de trabalho. Mas você perde um pouco do dinamismo das mudanças, né? Sim. Então o que está acontecendo quando o pastor é tempo integral? Ele já não percebeu as mudanças de mercado, as demandas, os novos jeitos, as linguagens, as ferramentas, tudo muda. Quando ele é bivocacional, ele entende muito daquele trabalho que ele faz, mas ele não entende do todo. Quando você é capelão, você está num ponto de visão diferente.
porque você acompanha de perto cada setor, então você acompanha outras realidades de trabalho. Então, você não está focado em executar uma tarefa que seja do trabalho, você está acompanhando os trabalhadores, que são as pessoas, né? Então você consegue trazer isso junto, e aí você consegue ter uma linguagem e muda muito a tua visão. Então, a tua percepção de vida e de ministério, ele estende, abre um leque assim tremendo. E eu fiquei pensando aqui enquanto estava falando, muita gente às vezes pode sentir um chamado ou uma vocação de tipo levar uma palavra para sua empresa, né? Então, o que você diria daria de dicas para aquele funcionário comum que está lá, mas já é convertido e sente uma necessidade de talvez levar o evangelho para os seus colegas de trabalho? Teria alguma dica de como esse funcionário pode enxergar o trabalho dele como um campo missionário mesmo? Sim, eu diria assim que... Vamos lá, vamos quebrar um paradigma. Porque a gente pensa de uma maneira muito imediatista, diz assim, tá ok, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que agir? Sim. Eu diria que o problema principal é você converter a linguagem do evangelho no dia a dia. Isso é verdade. Mas os cristãos não conhecem a linguagem do evangelho. Então eu diria assim que o grande problema é não ter o contato com a palavra de Deus o suficiente, e aí fica um evangelismo muito assim, do tipo, então eu acho que você, eu acho, não, eu tenho certeza, você precisa de Jesus. Você não vamos na nossa igreja? Na minha igreja você vai ouvir, vamos no culto. 10 horas da manhã, se quiser acordar cedo lá comigo. Você tá precisando acordar cedo no domingo. Eu diria assim, ele deu um salto de muitas etapas. Por isso que a tendência só vai captar aquela pessoa que está com muito problema. Sim. E que diria assim, que essa pessoa que não vê mais saída, que ela acaba dando uma oportunidade, mas mesmo assim ela está procurando uma resposta rápida. Então fica meio até frustrante. Você leva ela para a igreja, logo diz, o que você achou? Né? Como se fosse um remédio. Você tomou o remédio, você está sentindo bem? Você está melhor? Não, não é assim que tem que começar. Só não pode levar para neopentecostal, porque daí pode ser que ela escute uma coisa. Mas, enfim, é bem isso. A gente não pode enxergar o convite do culto como um remédio. Não. Que não é isso. Não. Existem outras fases. Ou então que o pastor ele tenha que, obrigatoriamente, converter essa pessoa. Então, acho que o cristão, a primeira coisa que ele precisa fazer, mais contato com as escrituras, estudar mais as escrituras, entender que as escrituras ela tem conteúdo, não é só religioso ou só de uma linguagem teológica, mas ela se passa dentro do cotidiano. É só você entender o contexto da época, você vai perceber que homem é homem ao longo de toda a história. Então você começa a perceber que o evangelho está impactando a sua vida e você compartilha com leveza. Então você modificar a tua própria visão. O que é o evangelho para você? É só o fim de semana? O evangelho é quando você leva a sua família para a igreja? Não, o evangelho está nos detalhes, né? Assim como, né? Exatamente. Assim como o oriental, quando fala de artes marciais, ele vai ensinar arte marcial falando que a arte marcial está nos detalhes, né? Diz assim, isso aqui é arte marcial, levanta um copo, isso aqui. Tira casaco, isso, pendula casaco, tira casaco, bota casaco. Então, a gente tem que entender que evangelho tem a ver com todo o nosso ser. É o ar que a gente respira. Exato, né? Nós estamos falando de uma realidade de vida, mas se eu entendo mais a cosmovisão de vida dentro do evangelho, eu consigo me relacionar com as pessoas trazendo essa linguagem do evangelho de forma natural, porque é natural para mim. Sim. Entende? Eu acho que pedir também para o Senhor, né? E em oração mesmo, uma direção, porque às vezes a gente negligencia essa parte também. A gente, não, eu vou estudar, então vou pegar aqui o livro e vou falar sobre isso com aquela pessoa. Mas, poxa, pede também para Deus, pede para o Espírito Santo iluminar a nossa mente e para que Ele dê as palavras certas. Porque é incrível quando a gente pede, o Senhor providencia. Ele providencia as palavras certas, que às vezes você não falou de Jesus, você não falou da palavra evangelho, você falou alguma coisa que encaixou no pensamento daquela pessoa, encaixou e ela entendeu a mensagem. E eu diria que essa pessoa que recebeu esse evangelho que você transmitiu,
vai fazer o mesmo efeito que o capelão faz, que ele vai passar para outro e vai dizer assim, você tem que falar com fulano. Eu depois que falei com ele falou de Deus, eu não tinha percebido, ele orou comigo. Mas ele falou de uma forma diferente. É diferente, não é o que a gente escuta do que é ser cristão. Isso é maravilhoso. É que que acontece? Eu acredito que a maioria das pessoas ela tem uma imagem de uma pessoa crente, né? Então ela já cria uma imagem na cabeça dela inteira. Não, crente é chato, ele só sabe falar disso, ele quer me impor coisas que eu não quero saber. Isso. E aí, quando a gente cria um relacionamento, né? Porque a gente estamos falando com pessoas, né? Sim. Então a gente cria um relacionamento, a gente cria uma amizade. E através dessa amizade a gente vai passando o evangelho, como a gente vai agindo também, isso impacta muito, que você até comentou no começo, né? Não é somente a forma de eu agir, mas a mensagem que eu passo também, ela confirma a mensagem, né? Isso, confirma, exatamente. E no Brasil a gente tem um cenário complicado de estereótipo, né? De ser cristão, ser evangélico. Então, às vezes até pro funcionário comum, digamos assim. Eu acho que seria até interessante, não precisa você comunicar que você é cristão. Acho que a sua forma de viver, né? Já é um testemunho do que Cristo fez na sua vida. Sim. E com o tempo, com o relacionamento que você vai construindo com aquela pessoa que você quer que chegue o evangelho a ela, isso com o tempo vai se revelando para ela. Até um dia você fala, não, sim, eu sou cristão, e daí tudo vai fazer sentido para aquela pessoa. E isso é maravilhoso, né? Eu diria o seguinte, que a gente tem que aprender mais o que é o efeito André, né? Então, vem e vê, né? Porque você está impactado com o mestre, né? Então você quer que as pessoas conheçam o que você conheceu, mas você leva de maneira natural. Eu acredito que quando André chegou, ele chegou e ele comentou, né? Não, você tem que ir lá ver. Você tem que ir lá. Né? Você tem que ir lá ver, mas não é ir para a igreja, né? Sim. Vamos falar, venha ouvir esse mestre, venha ver o que eu vi. Então você já passa um pouco do que você sentiu, do que aquilo te impactou. É como se fosse uma experiência, né? Eu diria não uma experiência, mas como se fosse uma pequena dose. Isso. E você quer mais daquela dose, né? Isso. Você quer a porção completa agora. Então, conheça Cristo. Isso Exatamente. É uma pequena dose, né? Exatamente. Então, eu acho que todo profissional ele tem uma grande oportunidade. Eu acho que é o melhor ambiente que nós temos hoje para falar de Cristo seria das empresas, justamente porque o trabalho ele absorve muito da pessoa hoje em dia. Muito, muito, muito. No passado, as coisas eram mais compartimentadas, então você tinha um horário, terminava, encerrava aquela atividade, aí você ia mudar os relacionamentos, mudar o ambiente. Hoje você está em casa, você está pensando no trabalho, às vezes você faz uma ligação, um WhatsApp ou algo parecido, você continua às vezes. Não é bom, mas ao mesmo tempo é uma realidade. A gente tem que dizer assim, olha, a gente é muito absorvido pelo que nós fazemos como profissão. Então, por que não a gente pensar no evangelho dessa forma também? Então, eu tenho mais oportunidade de alcançar, às vezes, aqueles que estão à minha volta no ambiente de trabalho do que nos meus vizinhos. Eu tenho muito menos contato com eles. Sim. Mas não estou dizendo que eu não tenho que evangelizar o vizinho, né? Mas eu posso evangelizar quem? Meus colegas de trabalho. Posso orar por eles. Mais tem contato, né? Exato, quem mais eu tenho contato. E enxergar o trabalho como campo missionário é também quebrar aquele paradigma, aquela dualidade de que existe a vida espiritual e a vida cotidiana, ordinária. Exatamente. E na verdade é tudo a mesma coisa. Então, quando a gente enxerga o trabalho dessa forma, a gente vê que tudo é espiritual, tudo tem a ver com o evangelho. Nós somos embaixadores em todos os ambientes que nós frequentamos. Nós levamos o reino para todos os ambientes que nós frequentamos. Acho que essa é a chave. É isso aí. Vamos fazer essa divisão, né? Na igreja, sou cristão, Sim. trabalho igual você comentou no começo, um profissional, né? Mas tudo isso faz parte, né? De um todo, né? E eu acho que isso que faz com que as pessoas mudem a chave na cabeça, né? Comecem a pregar mais o evangelho no próprio trabalho, conforme a gente já tem. E com muito mais leveza, habilidades que você vai ganhando. É isso aí. Porque vai ficando muito natural, né? Você é aquilo, né? Exatamente. Você é isso. Em qualquer você lugar. não está simulando o que o pastor falou, do jeito que ele falou, a postura que ele tem. Nada disso. Você está falando do evangelho que faz parte do teu ser. A maneira como você enxerga a vida, como é que você está vendo o futuro, né? Eu acho que é isso, então, Fábio. Nossa, que papo maravilhoso. Só te agradecer demais, porque eu que tô feliz. A gente ficou muito mesmo. E até pensando em todas essas histórias que você contou, eu fiquei pensando, meu Deus, se tivesse um capelão na minha antiga empresa, as coisas seriam um pouco diferentes.
Mas Deus faz tudo conforme a vontade dele, né? Então, queria te temos- agradecer. E a gente tem que orar, viu? Porque, Sim. assim, um capelão também não se forma do dia para noite. E a seara é gigantesca. Tem campos para trabalhar. Exatamente, tem muitas searas estão prontas, né? Estão esperando o quê? Os trabalhadores. A gente tem que orar para o dono da seara para enviar trabalhadores. Sim, Então, que Deus desperte essa área da capelania para pessoas que queiram realmente, que seja um chamado para isso, né? Sim. Para que haja mais trabalhadores. Maravilhoso. Muito, muito obrigada mesmo. Gratidão demais. Obrigado a vocês. E é isso, pessoal. Eu acho que é isso. Thiago, tem alguma coisa pra gente? Eu acredito que seja só isso. Finalizamos. Queria só agradecer de novo, Fábio, por todo esse conteúdo que você passou pra gente, uma aula, né, sobre capelania. Me impactou muito, igual a Vitória comentou ali. Eu não sabia que tinha tantas coisas, né, pra gente tratar desse assunto de capelania. E quanto ele é importante, porque a gente não vê normalmente nas empresas, né, mas ele tem um impacto muito grande, pelo que você vem comentando, né? Então é isso, pessoal. Quero agradecer a todos que acompanharam a gente até aqui. Não esquece de compartilhar, curtir, comentar o que vocês acharam. E também envia no grupo da igreja, envia no grupo dos seus amigos, divulga esse conteúdo, porque ele é muito valioso, a gente faz com muito amor, muito carinho. Tem uma equipe aqui por trás ajudando a gente. Então é isso, muito obrigada se você assistiu até aqui e até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado.